A epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, no seu capítulo 4, verso 19, nos diz: Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa, o que se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos, um do monte Sinai, gerando filhos para a servidão que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: Alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas das livres. Aqui encontramos a referência de 2 mães, a mãe Agar e a mãe Sara. Uma mãe já disse o seguinte a respeito dos filhos: quando os filhos são pequenos, eles pisam em nossos pés. Quando crescem, pisam em nosso coração. O apóstolo Paulo, ele fala aqui no verso 19 desse capítulo 4 de Gálatas, trata aqueles irmãos da Galácia como meus filhinhos. E ele diz: porque sinto de novo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Um sentimento muito grande que o apóstolo Paulo sentia em relação àqueles irmãos dos quais foi formado essa igreja, e ele, sabedor de que aqueles irmãos estavam voltando novamente para as práticas do judaísmo, deixou o apóstolo extremamente triste e preocupado. Muito maior dor sentiu o Senhor Jesus Cristo, conforme Isaías 53, 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Muito maior dor sentiu o Senhor Jesus Cristo. Assim também os líderes, os pastores, eles sentem essa expressão dores de parto, até que os membros das igrejas cheguem à maturidade espiritual. Existe, infelizmente, muita infância no sentido espiritual de muitas pessoas, como acontecia aqui com essa igreja aos Gálatas.
Eles estavam voltando ao legalismo, estavam voltando ao que podemos denominar uma segunda infância. De vez de crescerem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, estavam ainda brincando numa espécie de parque infantil espiritual, levando o apóstolo Paulo a passar mais uma vez pelas chamadas dores de parto. O apóstolo desejava ver Cristo formado dentro deles, assim como as mães e os pais querem ver os filhos amadurecerem na vontade de Deus, assim também ver os filhos formados, conquistando posições para a vida profissional e tendo boas colocações. Todo pai, toda mãe quer ver o seu filho sendo vitorioso. E os pastores também querem ver os membros da igreja, pessoas formadas, pessoas fortalecidas espiritualmente, pessoas com uma maturidade, uma independência espiritual. E o apóstolo Paulo utiliza as narrativas que nós encontramos no livro de Gênesis, dos seus capítulo 12 ao capítulo 21, usando a idade do patriarca Abraão como referência em prol da liberdade cristã. Abraão, quando tinha 75 anos, ele é chamado para ir a Canaã, a terra prometida. Ele e sua mulher tinham um grande desejo, qual que era? De ter filhos. Mas Sara era estéril, diz a palavra do Senhor. Quando Abraão tinha 85 anos, Sara sugere o casamento com a escrava Agar. Isso era permitido naquela ocasião. Com 86 anos, nasce Ismael. E depois, quando Abraão tinha 99 anos, Deus reafirma o filho da promessa. E com 100 anos, nasce Isaque, que significa riso, trouxe alegria para o casal. Mas começaram a surgir os problemas familiares. Ismael passa a ter um rival. Com 14 anos, Ismael foi o filho único e querido de seu pai. Agora, quando Abraão tem 103 anos, com 3 anos de idade, Isaque, ele é desmamado. Os hebreus costumavam fazer uma grande festa para celebrar este momento. E nessa ocasião, Ismael começa a zombar de Isaque. E a situação fica extremamente difícil. O relacionamento, Sara percebe isso, e a solução que é dada foi uma solução difícil. Agar e Ismael deveriam partir. E essas duas mães são ilustrações do contraste que o apóstolo Paulo está dizendo aos Gálatas, entre a lei e a graça. O cristão não está debaixo da lei, mas sim debaixo da liberdade em amor, que vem da graça de Deus. Os fatos sobre Agar comprovam que a lei não tem mais poder sobre o cristão. E podemos afirmar que Agar era a segunda esposa de Abraão. Deus começou com Sara. A aliança era com Abraão e com Sara. Deus se relacionou com os seres humanos através da graça. Desde o início foi através da graça. Não lhe deu leis para obedecer como forma de redenção.
Antes, em sua graça, deu uma promessa. Da semente da mulher nasceria um que feriria a cabeça, e da semente da serpente viria um que estaria manchando o calcanhar. O Redentor vitorioso foi o Senhor Jesus Cristo, que é da semente da mulher. Também podemos ver que em seu relacionamento com Israel, o relacionamento foi na base da graça, não na base da lei. Conforme Gênesis capítulo 15, Abraão teve um sono profundo e Deus mostrou para ele o céu e as estrelas e disse para ele que a sua descendência seria tão grande como as estrelas do céu. Um relacionamento através da graça. Assim, quando Deus libertou Israel do cativeiro egípcio, foi através da graça, quando eles colocaram os sinais do sangue do Cordeiro nos umbrais e na verga das portas. Assim como Agar, a segunda lei foi adicionada. Agar teve uma função temporária e depois saiu de cena como a lei. Ela tem uma função específica e depois ela foi colocada de lado. Podemos dizer que Agar era uma escrava. A palavra escrava no texto que nós lemos inicialmente é muito repetitiva. Sara era livre. Agar continuou sendo uma serva, mesmo casada com Abraão, e isso corresponde à lei. A lei foi dada para servir, para ser um espelho, para revelar os pecados dos homens. Também foi dada para ser um tutor, para controlar os homens e, por fim, levá-los a Cristo, até chegar à maturidade que veio através do Senhor Jesus Cristo. Em momento algum, a lei foi criada para exercer o papel de mãe. Podemos ainda dizer que Agar não deveria ter dado à luz um filho. O casamento com Agar foi fora da vontade de Deus, e o resultado da incredulidade e da impaciência de Abraão e Sara. Agar tentava fazer o que só Sara poderia realizar. A lei, ela não pode dar vida. O apóstolo Paulo, nesse livro de Gálatas, ele fala muito sobre isso. Gálatas 3, verso 21 diz: logo, a lei é contra as promessas de Deus, de nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Então, a lei não pode dar vida. A lei não pode dar justiça, porque o sacrifício de Cristo ficaria inviável. Gálatas capítulo 2, verso 21 diz: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. A lei não poderia dar o dom do Espírito. Gálatas capítulo 3, verso 2. Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Também não poderia dar uma herança espiritual. Gálatas capítulo 3, verso 18, diz Paulo: porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa,
a deu gratuitamente a Abraão. Aqui encontramos que somente o Senhor Jesus Cristo pode dar vida através do Evangelho. Agar deu à luz um escravo. Ismael, quando nasceu, em Gênesis capítulo 16, verso 12, ele é considerado um homem bravo. No hebraico, uma espécie de jumento. Assim também é a nossa natureza da carne. Ela está em guerra com Deus. E a lei não tem poder para mudá-la, nem de controlá-la. Quem escolhe Agar está na escravidão, mas quem escolhe Sara como mãe está na graça. Agar, ela teve que ser expulsa. A estadia de Ismael foi temporária, 17 anos. Assim também a lei, ela teve o seu espaço, ela teve o seu momento na vida do povo de Israel para mostrar a Cristo. É impossível a lei e a graça estarem juntos, a carne e o espírito entrarem em acordo e conviverem. Deus não pediu a Agar e a Ismael que voltasse de vez em quando para fazer uma visita a Abraão e Sara. Foi um rompimento definitivo. Assim também não podemos viver debaixo da lei deste mundo, das coisas carnais, e estar com Cristo na graça. É impossível misturar a lei com a graça, a fé com as obras e a justificação que Deus concede com a tentativa humana de merecer sua justificação. Agar não se casou novamente. A Bíblia não fala sobre isso. E os chamados judaizantes desejavam casar. O que encontramos aqui no verso 24 de Gálatas 4. Casar o Monte Sinai com o Monte Sião celestial. Tal união seria uma negação do que o Senhor Jesus havia feito lá na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo, em Gálatas 2, 21, diz: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Dessa maneira, não podemos unir, casar a lei com a graça, as obras humanas com a graça. Do ponto de vista humano, parece cruel que Deus tenha ordenado a Abraão mandar embora Ismael e Agar, o filho que Abraão tanto amava. 17 anos, Abraão teve a convivência com aquele filho, mas essa era a única solução para o problema, pois um homem selvagem não pode conviver com o filho da promessa. Em sentido mais profundo, espiritualmente falando, podemos pensar no que custou a Deus enviar seu filho para tomar sobre si a maldição da lei, a fim de nos libertar. Por causa do coração partido de Abraão, Isaque pôde ser livre. Porque Deus também deu seu filho, podemos ser livres em Cristo Jesus. Por isso, Paulo, ele conclui esse capítulo 4, no verso 31, dizendo: de maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Que você seja um filho de Sara, que é o filho da livre, e tenha essa liberdade que o Senhor Jesus disse em João 8, 32 e 33. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor,
Que essa liberdade que somente o Senhor conquistou na cruz do Calvário esteja na vida dos nossos ouvintes. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.